Começa agora o programa Papo Cabeça, um bate-papo sobre educação corporativa, vida acadêmica, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, gestão de pessoas e o mundo dos negócios no Vale do São Francisco. Produção e apresentação professor Sérgio Martins. Oferecimento Rede Futura de Ensino, a melhor oportunidade para a sua carreira. Estamos presentes em mais de 70 municípios na interatividade ao vivo do rádio com as novas mídias dos meios digitais de comunicação. Acompanhe o Papo Cabeça ao vivo pelo Facebook. Anote nosso endereço, Rádio Grande Rio AM, pelo nosso site. O nosso endereço é radiogranderioam.com.br, pelo endereço eletrônico do Instagram, @Fale com Sérgio Martins. E o resumo do programa você curte no nosso canal YouTube, no endereço Papo Cabeça com Sérgio Martins. Também estamos presentes no blog A Língua, do meu amigo jornalista Calvi Fernandes, que traz as notícias em tempo integral de Petrolina, do Vale do Brasil em primeira mão. O tema do nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre os 9 piores erros que você nunca deve cometer no local de trabalho. Não importa o tamanho do seu talento ou das suas conquistas, alguns comportamentos podem mudar a forma como as pessoas o veem e deixam aí uma impressão negativa ou positiva, que pode ser para sempre ou não. Quero aqui quebrar um paradigma daquela grande frase que muitos adoram proferir, que é: a primeira impressão é a que fica. Na verdade, só se for no papel, porque a impressão que temos de uma outra pessoa, ela pode mudar, ela é variável. Quantas vezes você olhou para uma pessoa e pensou que era uma coisa, quando você foi conversar com ela, você viu que exatamente não era aquilo que você pensava. Então, aquela impressão inicial negativa foi mudada por uma positiva, né? Todos já ouvimos falar sobre pessoas que cometeram loucuras no trabalho, mas na verdade não é necessário jogar aí uma cadeira pela janela ou pedir demissão no meio de uma apresentação para causar danos irreparáveis à carreira. Muitas outras coisas podem acabar com a carreira de pessoas honestas e esforçadas, às vezes uns pequenos erros involuntários, uns descuidos, falando uma coisa que não deveria ser falada naquele momento ou da forma como foi falada. Por isso que é importante você sempre pensar 2, 3 vezes antes de proferir uma palavra, porque uma vez a palavra falada é como uma flecha que vai e não volta, é como uma pequena fagulha que incendeia uma grande floresta. Então, vigie a sua língua e cuidado no que fale para depois não colher frutos que você não quer. Também não é preciso aí ter um momento muito especial, né? E vergonhoso. Às vezes as pessoas fazem algumas coisas e depois se arrependem. O mais importante para não cometer esses deslizes no local de trabalho é ter uma autoconsciência, né? Uma habilidade essencial no local de trabalho, em todo o tempo, sempre ligado, sempre observando, falando menos e ouvindo mais, né? Isso é uma base da inteligência emocional e também da competência, que é responsável aí por 58% do desempenho de qualquer profissional. Você pode ter um excelente currículo, mas se você não tiver habilidade emocional, infelizmente você vai jogar a perder todo o seu conteúdo. Não adianta nada ter conteúdo e não ter habilidade de relacionamento. Agora, se você pratica a autoconsciência, a arte do relacionamento profissional e pessoal, aí sim você controla os seus comportamentos, aí você vai evitar erros que poderiam prejudicar a sua carreira e vai viver mais feliz tanto na empresa quanto no local de trabalho. Então a primeira coisa que você deve ter é vigiar a língua. Vigiar a língua, né? Em tempos de redes sociais, em que todo mundo se coloca como juiz e profundo conhecedor dos mais variados temas, nós temos profissionais de todos os jeitos nas redes sociais, dissertando e defendendo temas e pessoas como se as conhecesse profundamente. Então, evite falar para depois não colher coisas que você não gostaria de saber. Então,
Outra coisa interessante também no trabalho é que você deve prometer só o que pode cumprir, né? É tentadora a ideia de prometer mundos e fundos a colegas, clientes, especialmente quando você é honesto, esforçado, acredita que é capaz. O problema é que não há vantagem em criar uma pressão adicional que pode fazer com que você fique aí mal visto. Se você promete executar algo rápido demais e perde o prazo final por pouco tempo, pode imaginar que ainda fez um bom trabalho por ter sido ágil. No entanto, a partir do momento em que você prometeu algo a alguém, ele espera exatamente o que foi prometido. Você acaba deixando aí uma péssima impressão, o que é uma pena, já que teria feito o mesmo trabalho de qualidade em pouco tempo e com ótimos resultados, se tivesse estabelecido expectativas realistas desde o começo. Esta é uma daquelas situações em que a percepção é mais importante do que a realidade. Não atrapalhe seus objetivos, apenas seja realista a respeito dos resultados que consegue entregar, para não criar falsas expectativas e não frustrar as pessoas. Sabe o que acontece quando às vezes a gente traça um plano, uma meta e promete que vai cumprir? A gente esquece que nós somos responsáveis apenas por aquilo que nós fazemos. Quando você quer bater uma meta, mas que você depende da outra pessoa, Angel Farias, você não pode se responsabilizar por ela. Então, se ela falha com você, você falha com outra pessoa. Então prometa o que você pode cumprir dentro do seu cronograma. Ficar dependendo dos outros pode trazer um problema no local de trabalho. Mais uma dica é o sequestro emocional, né? Nos serviços aí de feedback 360, coach executivo, né? Às vezes a gente sempre estuda sobre isso e a gente nos depara com ocasiões nas empresas em que as pessoas gritaram, fizeram alguém chorar e outros tantos sinais aí de um sequestro emocional, falando que ia acontecer. Inclusive eu sou um ferrenho crítico disso, né, de alguns cursos que querem levar as pessoas ao emocionalismo e naquele momento pula, grita, funciona, chora, mas depois é fogo de palha. No outro dia a pessoa se depara com a sua realidade e vai ver que a realidade é mais abaixo. Não é bem assim. Lá no curso estava todo mundo focado naquele objetivo e funcionou, mas na realidade da vida da empresa é diferente. Então esse negócio de autoajuda, pensamento positivo, enquanto você não mudar comportamento, meu amigo, não vai mudar, tá? Então essa coisa de sequestro emocional, muito cuidado com alguém que fica prometendo mundos e fundos aí em vários cursos, falando que você vai explodir, que você vai alcançar o sucesso, que você vai estar perfeito a partir daquele final de semana, né? E na realidade, quando você volta para casa e para o trabalho, meu amigo, as coisas continuam como dantes na terra de gigantes, né? E se você não for muito controlado, aí se você for instável, inacessível, intimidador no local de trabalho, se você não controlar suas emoções, né? Se você não se manter com o pé no chão, se você for levado às emoções, né? Você pode aí prejudicar a sua carreira e causar uma imagem negativa para os outros. O quarto erro que as pessoas cometem muito no local de trabalho, eu vou falar um termo aqui muito claro, me perdoe a senhora dona de casa que está ouvindo o programa agora, mas com todo respeito eu vou falar o famoso puxa-saco do seu chefe, né? É um termo chulo, mas eu peço licença para proferi-lo para que possa realmente chamar a atenção das pessoas, né? Algumas pessoas ficam fazendo essa bajulação exagerada, né? E não tem nada a ver com você querer construir um relacionamento baseado no respeito, na lealdade. Agora, ficar com bajulação exacerbada, ficar massageando o ego do chefe para se dar bem, em vez de conquistar a sua simpatia, isso não é bom, não é bem visto nas empresas, não pelos colegas e nem pelo próprio líder, né? Nenhum líder quer bajulação, ele quer que você realmente acompanhe as suas ideias e suas lideranças. Se você quer melhorar a sua relação com o seu líder, né, mas você não quer causar um estranhamento de bajulação, né, pense que a relação empregador-colaborador funciona, mas precisa ser
autêntica. Nada deve substituir a meritocracia. Você deve ser promovido ou promovida por méritos e não por bajulação. É feio para quem bajula, é feio para quem recebe a bajulação e se sente massageado no seu ego. Mais uma dica também do programa de hoje: cuidado, né, com as comidas com cheiro forte. Tem gente que leva as marmitas para o local de trabalho, Bruno, meu bom Bruno, e às vezes no local de trabalho abre a marmita e incendeia todo o local de trabalho com aquele cheiro da cebola e do alho torrado. É gostoso, mas no ambiente de trabalho, dentro do local de trabalho, não é bacana. O ideal é que fosse num local separado para isso. Então é um detalhe, mas às vezes um almoço pode ser muito cheiroso para você, mas fedorento para quem está do lado. Então comporte-se, cuidado, vá para um canto e almoce em paz e com alegria e bom apetite. Outro erro também que as pessoas cometem no local de trabalho é apunhalar o colega pelas costas. Gente, isso é feio, isso é feio. Apunhalar nem pela frente, muito menos pelas costas, seja de forma intencional ou não, é uma grande fonte de hostilidade no ambiente de trabalho. Então, toda vez que você prejudicar a imagem de uma pessoa, às vezes involuntariamente, vá até a ela, peça desculpas, né? Se acerte com ela, faça o bom relacionamento. Não importa, às vezes, as intenções. As pessoas julgam a gente, às vezes, pelos atos, e elas não conseguem ver as intenções. Então, às vezes, a gente acaba cometendo um deslize. Se isso acontecer, seja humilde, e ainda que a pessoa possa, de repente, não te perdoar, não tem problema, faça a sua parte. Não importa o que ela pensa a seu respeito, o importante é o que você pensa ao seu respeito. Não importa também se o sentimento dessa pessoa te ama ou se ela te odeia. Vai ser apenas um sentimento que será dela e não seu. Mas você precisa respeitar o seu colega de trabalho no ambiente, e todas as pessoas. É uma dica para a vida, né? Uma outra coisa também que queima demais o filme das pessoas é a questão da negatividade. Tem pessoas muito negativas. Às vezes, quando você vai comentar um fato com alguém, as pessoas, já por se sentirem tristes e desanimadas, elas jogam um balde de gelo no seu humor, né? E o pior é que isso contamina, o pior é que isso afeta outras pessoas, né? Você foi contratado para facilitar o trabalho de uma pessoa e você quer fazer um bom relacionamento, e você traz uma boa notícia para alguém e essa pessoa está sempre de péssimo humor, é negativa. Se todo mundo sente que precisa de cuidado para abordar uma pessoa, é preciso também ter cuidado quando você ouvir alguma coisa e não deve se apressar em falar. Deve pensar primeiro, né? Porque você não sabe qual é a reação da pessoa. Então, muito cuidado em ser negativa, em ser de baixa autoestima, né? Colocando, como vocês dizem aqui na região do Vale do São Francisco, botando gosto ruim nas coisas. Um outro defeito muito grave também de pessoas, eu estou falando aqui de dicas que você deve evitar no local de trabalho: fofocar, mexerico. Tem outro nome para isso, Angel, também? Uma pessoa que é mexeriqueira, é isso assim que fala? Fuxiqueira, né? As pessoas ficam com uma péssima imagem quando se deixam levar pela fofoca e pelo fuxico. Discutir sobre os erros ou infortúnios de alguém pode até acabar magoando a pessoa em questão, mas com certeza prejudicará a imagem sua também, daquela pessoa que fofoca e faz comentários maldosos. O interessante, professor Leandro está chegando aqui, que é diretor pedagógico da Escola Ecos. Interessante, professor Leandro, é que às vezes as pessoas têm um péssimo hábito de fofocar no local de trabalho, chamam uma pessoa no cantinho e diz assim: ó, eu tô falando com você, mas não fala para ninguém não, é só para você. E a mesma coisa ela vai falando para os outros. Isso é um péssimo hábito. Então, fica a dica: evite fazer comentários de outras pessoas no local de trabalho. O contrário disso também é muito prejudicial, ficar se gabando, né? Tem pessoas que adoram massagear o seu ego próprio, adora ficar falando dos seus sucessos, dos seus
das suas conquistas. Não é nada pecado falar sobre isso. Agora, tem que ter um pouquinho de semancol, né? Você tem que ter cuidado, porque às vezes você exagera no local de trabalho, né? Então é uma postura profissional no local de trabalho. Você também deve se conter, deve saber como se fala, quando fala, da forma que fala, né? As suas conquistas, elas devem ser faladas, é importante, mas tem que saber como que se fala. E para terminar, as nossas dicas de bom relacionamento no ambiente de trabalho. Às vezes as pessoas também se pegam neste pecado. Dizer, eu detesto, eu tenho raiva do meu trabalho. Olha, gente, tem tantas pessoas na fila querendo a sua vaga e você ficar reclamando que odeia o seu emprego, que odeia o seu trabalho. Você acaba colocando como um rótulo, né? As pessoas acabam vendo você como uma pessoa negativa. E você acaba também contaminando o grupo, né? Você fica falando das pessoas e dizendo que detesta o seu local de trabalho. Esse pessimismo, né? Prejudica o seu ânimo, prejudica o ânimo da equipe, né? E acaba que você perde algumas outras oportunidades que podem acontecer. Porque as pessoas vão dizer sempre, ó, essa pessoa diz que adora ou detesta o trabalho, contrário, né? Ela detesta o trabalho. Então, se você de repente não está muito feliz no seu local de trabalho, a hashtag dica que eu dou para você é a seguinte: meu querido, se promova para o mercado, né? Espalhe currículos e procure outras empresas, mas não fique no seu local de trabalho falando que você detesta seus colegas, detesta o seu líder, detesta o seu trabalho, né? Se promova para o mercado, senão você que vai ser promovido muito em breve se continuar com esse péssimo hábito no local de trabalho, dizer que detesta o trabalho. Estes comportamentos podem parecer extremos e muito insensíveis, mas eles podem pegar você despercebido. Tá certo? Então foram as dicas do programa de hoje do tema central, os 10 erros que você não deve cometer no local de trabalho. Espero ter sido útil para você. Você acabou de ouvir programa Papo Cabeça, um bate-papo sobre educação corporativa, vida acadêmica, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, gestão de pessoas e o mundo dos negócios no Vale do São Francisco. Produção e apresentação, professor Sérgio Martins.